Olá, apaixonados por arte, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje a gente vai resolver mais algumas questões de concurso para arte. Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação, e esse canal está virando um canal de concurseiros. Eu tô bem feliz que muita gente vem falar comigo por causa dos concursos, mas eu tô muito feliz também que o pessoal tá falando que os meus vídeos de conteúdo estão ajudando nos vídeos, nas provas, nos concursos que vocês têm feito, e sei também que muitos de vocês estão passando nas primeiras fases, e por isso fiz um vídeo ajudando vocês a resolverem a prova prática, e hoje eu trouxe mais algumas questões de concurso na teoria, e aquelas questões que você tem que responder escrita. Quero dizer que vocês são muito bem-vindos sempre aqui no canal, mas vocês também são bem-vindos lá na minha rede social. Por isso, siga-me na rede social, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta, manda para as pessoas, tira print do vídeo e publica lá na tua rede social, me marca o Instagram, marque aqui o YouTube também. Divulgue o meu trabalho, porque a ideia desse canal e a ideia dos vídeos não é mostrar que eu sou melhor do que ninguém ou que eu sei mais, nem nada disso. A ideia é compartilhar o conhecimento. Eu acredito muito na arte, eu acho que a arte vai mudar a humanidade, só que isso só vai acontecer a partir do compartilhamento das ideias e do conhecimento. Então fica à vontade, manda sua dúvida, manda sua questão, fale comigo, não tenha vergonha, não seja tímido. Inclusive as perguntas que vão aparecer hoje aqui no canal são perguntas de concursos que vocês me mandaram, ou por e-mail ou pelo Instagram. Também tem o meu e-mail, contato@rafaelpavlina.com, e aí você pode me mandar suas dúvidas, suas sugestões por lá. Quero dizer também que eu sei que eu andei sumido nos últimos tempos e que muita gente está falando: Rafael, já vi todos os teus vídeos, quero mais. Calma, eu estou tentando, mas como o vídeo demanda um tempo, uma pesquisa, uma produção, uma edição, eu tento fazer na medida que eu consigo, porque eu tenho o meu trabalho também para realizar. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho. Vamos para as perguntas, então? Bora lá? Então, a primeira pergunta é do IBAD 2020, Espírito Santo. Lembrando que eu tentei pegar perguntas mais atuais, perguntas mais antigas, de concursos diferentes. Vamos lá. Então, a questão 43 diz o seguinte: em relação à organização de uma prática educativa escolar em arte com crianças, é necessário considerar a formação artística e estética, a livre expressão, o estímulo dos pais, as tecnologias audiovisuais, a sensibilidade inata. E aí? Comenta comigo, comenta aí, coloca nos comentários o que você acha que é, qual que você acha que é a resposta certa. Então vamos fazer uma análise criteriosa delas. Eu acho que essa aqui, só de bater o olho, já está fácil de saber qual que é a resposta certa. Mas a gente tem uma função aqui de dialogar e pensar nas possibilidades. Quando ela fala sobre uma prática educativa escolar em arte, ela não está dizendo de qual período, por que ela está falando sobre isso. Então a gente tem que meio que deduzir que ela está falando dos dias atuais. Porque todas elas, de alguma forma, ou estão ou já estiveram presentes no ensino da arte. A gente precisa ser criterioso e pensar qual dessas alternativas ela é mais palpável nos dias atuais. Por exemplo, vamos lá de baixo para cima. A sensibilidade inata. Quando a gente fala da sensibilidade, da expressão, e daí eu já junto com a letra B, que é a livre expressão, durante muitos anos, principalmente nos anos 60, 70, se acreditava que a arte era a livre expressão. Deixa a criança fazer, dá material para ela faz por conta, a criança se desenvolve ali sozinha, experimentando. E a gente já sabe que esse conceito, ele está equivocado, porque a gente está atribuindo uma responsabilidade, a gente está atribuindo essa coisa da expressividade, a gente está deixando muito solta, né? Como se a criança se desenvolvesse por ela mesma, como se ela não precisasse da ajuda da escola, da aula de arte. A livre expressão, ela ficou lá no passado no ensino da arte. Hoje em dia, para a escola, a gente até pode fazer algumas práticas um pouco mais livres com a criança, mas se não tiver contextualização, se não tiver teorização, não faz sentido. Então a sensibilidade inata, a sensibilidade não é inata, ela é desenvolvida. A gente ajuda a criança a desenvolver a sensibilidade para olhar uma obra, para fazer leitura de mundo, então não é a letra E. As tecnologias audiovisuais. Sim,
A gente até pode falar sobre isso, a gente pode achar que as tecnologias audiovisuais podem estar dentro da aula de arte, mas não é necessariamente isso que a gente vai considerar na hora de fazer uma produção. A gente pode usar a tecnologia como um suporte, como uma ferramenta para trabalhar os conteúdos, mas não é isso que a gente precisa considerar. Tem umas pessoas que falam assim, mas sem material não dá para trabalhar. Eu acho que é o caminho inverso que a gente tem que fazer. Primeiro pensar o que a gente vai trabalhar, e aí eu vou olhar para quais são os materiais que eu tenho. Porque senão a gente vai falar assim, mas não tem data show na escola, então não vou trabalhar imagem. Mas não tem rádio, então não vou trabalhar música. Mas não tem sala de arte, então não vou trabalhar teatro nem dança. Se a gente ficar muito nesse caminho inverso, ficar pensando naquilo que não tem, que aquilo que é ruim, a gente não avança. Então o meu ponto de partida é sempre pensar quais são os conteúdos que eu vou trabalhar e, a partir disso, quais são as possibilidades aonde eu consigo ir, tá? Então, a letra D, eu também tá errada, não são as tecnologias que a gente tem que considerar. O estímulo dos pais, e aí, né, gente? O estímulo do pai é uma coisa complexa da gente opinar, da gente dizer, porque pode ser que isso seja bem importante, que seja válido, né, que a gente tenha essa relação dos pais, mas a gente sabe que, infelizmente, não é com isso que a gente conta, né? Então, muitos pais não ajudam, não dão assistência, não dão esse estímulo para a criança. Então, muitas crianças nem têm famílias, não é uma estrutura de família, nesse padrãozinho de margarina, mãe, pai e filho, né? Então, para pensar, é isso que eu tenho que considerar? É a família, são os pais? Não. Isso a gente tem que considerar, mas não para aula de arte. A gente tem que considerar como um contexto geral. A livre expressão, então, ela entra lá no que eu falei da sensibilidade inata, que, gente, livre expressão, eu já falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, inclusive recomendo que vocês assistam. Eu até tenho lido um livro da Ana May Barbosa que fala sobre o John Dewey, que fala sobre essa má interpretação que foi feita do Dewey, que a criança aprende pela livre expressão. A livre expressão que o Dewey está falando não é vai lá e deixa a criança fazer de qualquer jeito, não tem regra, é tudo solto. A livre expressão, ela é a capacidade que a criança tem de produzir a partir dela mesma. Mas isso também se dá de forma guiada, isso também se dá de forma com o professor auxiliando, do professor direcionando essa criança. Então, a livre expressão, nesse contexto que está sendo falado aqui, é aquele conceito de fazer por fazer, aquele conceito solto, aquele conceito traduzido errado do Dewey. Então, a gente não quer considerar isso. Então, a resposta só pode ser a letra A, que é a formação artística e estética. Lembrem-se da Ana May Barbosa. Contextualização, a apreciação e o fazer artístico. Eu ensino a criança a fazer, eu ensino os artistas, as obras, os períodos, eu contextualizo e eu mostro obra de arte. O tempo todo, eu estou mostrando obra para a criança para desenvolver essa formação estética, esse gosto estético, esse olhar para o mundo e essa formação artística. Lembrando, mais uma vez, já falei disso várias vezes aqui no canal, que formação artística não é para formar um artista. Que a faculdade de arte não forma artista, não é a escola, a educação básica que vai formar o artista, tá? A formação artística tem a ver com ter conhecimentos artísticos. Nomes, movimentos, períodos, leitura de imagem, leitura de mundo, repertório cognitivo, repertório visual, repertório musical, repertório imagético. Então, são os repertórios que a gente oferece para a criança. Então, a resposta correta é a letra A formação artística e estética. E aí? Acertou? Errou? Conta para mim. Qual é a opção que você marcou? Qual é a opção que você achava que era e não era? Vão contando aí, eu adoro ler os comentários de vocês. Inclusive, tenho preparado bastante lives a partir de concursos. Esse aqui, ó, foi um concurso que alguém me mandou. Vamos lá para a próxima. A pergunta 44 também é do IBAD, de 2020 do Espírito Santo. Então, veja que 2020, recente. E ela diz assim, para os artistas, tarará, são um conjunto de trabalhos que explicitam a sua trajetória como criadores. Em aula de arte, esse instrumento de avaliação pode ter o mesmo caráter, mas também apresentar trabalhos não acabados que registram uma dificuldade enfrentada pelo aluno, ou anotações significativas e ainda não resolvidas. A alternativa que completa adequadamente o texto acima é A. Provas de arte. B. Exposições. C. Discussões e orientações. D. Conversas dirigidas. Ou E. Portfólios.
E aí, qual que é? Essa pra mim também tá super fácil. Qualquer pessoa que já viu os meus vídeos aqui, tem um vídeo que eu falo sobre avaliação na aula de arte, e eu uso esse exemplo o tempo todo. Mas vamos lá, vamos uma por uma. Se a gente está falando de algo que é comum para os artistas e que é comum para a escola, a gente já pode validar por aí, né? Mas vamos ali na primeira, as provas de arte. O artista também tem a prova de arte, que é a prova do artista. Quando a gente olha uma gravura, por exemplo, às vezes no rodapé da gravura está escrito PA, né? Que chama-se prova do artista. Existem algumas formas de nomear isso. A prova do artista é o teste que ele faz para testar o material. Por exemplo, você faz uma xilogravura. Aquela primeira impressão que você faz para ver se está tudo certinho, se está imprimindo exatamente da forma como você queria, é chamado de PA, por exemplo. É um exemplo, né, entre várias outras coisas. Mas isso é a prova do artista. Isso nada tem a ver com a prova de arte lá na escola. Eu já falei para vocês, eu não gosto da ideia de prova de arte, que eu acho que não faz muito sentido. Eu não gosto de nenhum tipo de prova, nem de matemática, nem de história, mas a prova de arte eu acho pior ainda, não vejo muito sentido. Se as perguntas forem num sistema decoreba, decorar nome de artista, decorar movimento, para mim não faz o menor sentido. Então, prova de arte, nesse contexto, nesse sentido do decoreba, ela não serve para avaliar se a criança aprendeu ou não, porque vai avaliar se a criança decorou o conteúdo ou não. Então, não é a prova de arte. Exposição é interessante, ela pode confundir aqui, porque a gente tem a exposição do artista e a gente tem a exposição da criança, né? Quando a gente faz um mural, quando a gente cola os trabalhos nas paredes, ou quando a gente faz um blog, quando a gente faz lá, posta na rede social da escola. Quando a gente faz essa divulgação do trabalho dos alunos, a gente está fazendo uma exposição. Quando a gente faz a feira de arte, quando as crianças mostram o trabalho para os pais, isso é uma forma de exposição. Só que no contexto da pergunta, ela não está falando sobre exposição, porque ela está falando uma coisa que o artista faz e que vai demonstrar no da criança trabalhos inacabados, coisas que ela não aprendeu direito, coisas que talvez ela poderia se desenvolver mais e não se desenvolveu. E não é por meio da exposição que a gente faz isso. Vamos para a próxima então. Discussão e orientação. Só pela frase ali a gente já vê que não cabe, né? Para os artistas, a discussão e a orientação são um conjunto de trabalhos. Não, só essa aí dá para descartar porque ela não faz sentido. Assim como as conversas dirigidas, né? Ah, as conversas dirigidas são um conjunto de trabalhos? Não, conversa dirigida não é um conjunto de trabalho, né? É uma relação interpessoal. Então, a gente tem a opção E, que são os portfólios. O que é um portfólio? O portfólio é o sistema que agrupa o conhecimento dos estudantes. E aí as pessoas automaticamente pensam no portfólio como aquela pasta de plástico preta, né, com os plásticos transparentes que você coloca a folha sulfite dentro, certo? Certo, ele pode ser isso. Mas o portfólio pode ser um blog, ele pode ser uma página no Instagram, ele pode ser uma caixa de sapato, ele pode ser uma caixa de geladeira. O portfólio pode não ter só desenho, ele pode ter desenho, ele pode ter escultura, ele pode ter gravura. Eu fiz aquele vídeo que eu mencionei agora há pouco sobre sistemas avaliativos em arte, e eu uso o portfólio como referência. A minha principal referência para falar sobre o ensino por meio do portfólio é o Fernando Hernandes. É um estudioso da arte e educação que vai falar sobre a importância do portfólio para mostrar o registro da criança, da onde ela está partindo para onde ela está chegando. Então, mostrar para a criança esse desenvolvimento dos trabalhos dela, da onde ela está partindo para onde ela está indo e a caminhada que ela fez, se dá por meio de um portfólio. E esse portfólio pode ser por pasta, por foto, por vídeo, por gravuras, por trabalhos em massinha, por diversas formas. Então a resposta para a questão 44 é a letra E, portfólio. Muito bem, vamos para a próxima. Tá gostando? Não tá gostando? Vai deixando aí nos comentários, tá? A próxima também é do IBAD, 2020, Espírito Santo, e ela diz assim, questão 45. A proposta da Ana Amélia Bueno Buoro, não confundam com a Ana May Barbosa, de 98, para o primeiro segmento do ensino fundamental tem como eixo a pintura, apresentada não como modelo a ser copiado pelos alunos, mas como um objeto estético que dialoga com a originalidade infantil. Além disso, outro elemento importante é o ou a Tangram, B, sucata, C, folclore, D, história da arte, ou E, história em quadrinhos.
Marca aí pra mim qual que você acha que é. Essa pra mim também tá fácil, né? Se vocês acompanham o meu trabalho aqui, os meus vídeos, vocês vão acertar essa de cara. Tem que tomar cuidado para não confundir uma autora com a outra. A Ana Amélia Bueno Boro, ela faz um trabalho também sobre arte e educação, ela é arte educadora. Ela conversa muito com a Ana May Barbosa, mas tem algumas coisas nas teorias que vão divergir. E a Ana Amélia, ela vai para um caminho do ensino da arte um pouquinho diferente da Ana May Barbosa. Não vou me aprofundar nisso aqui porque não daria tempo. Mas só para a gente pensar então quais são as possibilidades. E aí, ela já está falando ali, ó, do primeiro segmento do ensino fundamental. Se a gente está falando do primeiro segmento do ensino fundamental, a gente está falando dos anos iniciais. O primeiro segmento seria lá, primeiro, segundo e terceiro ano. Que nessa época, em 98, era o quê? Primeira, segunda e terceira série. Porque em 98 tinha sido um ano depois que tinha saído o PCN. Então as nomenclaturas eram as antigas. Isso é uma dica para vocês ficarem de olho quando vocês forem fazer o concurso, porque as nomenclaturas e as datas das coisas podem variar. E essa variação pode te confundir. Então não se confunda. Não confunda LDB de 71, LDB de 96, PCN de 97, BNCC na versão 2018, que foi aprovada e em vigor 2020. Cada período tem uma nomenclatura, fique esperto com as nomenclaturas. Então aqui ela está falando que ela está fazendo uma crítica à releitura por si só, que é aquilo que a gente acabou de falar ali atrás, né, da livre expressão. Você mostra uma obra de arte para criança e fala assim, agora copie. Vou dar sempre o exemplo do Girassol do Van Gogh, né? Você mostra o Girassol do Van Gogh e fala, agora copie. Nossa, copie o Girassol do Van Gogh pra quê? O que a criança vai fazer com o Girassol do Van Gogh? Ela tem que ter contexto, ela tem que saber por que ela está fazendo, da onde vem, por que ela está copiando. Eu sempre falo que ninguém vai fazer um girassol melhor que o Van Gogh. O Van Gogh já fez o melhor que podia. Então, a ideia de uma releitura, ela tem que ser contextualizadora, tem que fazer sentido para a criança. E só copiar uma obra de arte não traz sentido nenhum. E aí ela vai falar então dessas 5 possibilidades aqui. Qual outra coisa importante, além dessa releitura, né, da não cópia, o que é importante a gente ensinar para a criança? O Tangram. Gente, o Tangram, ele é matemática, ele é desenho geométrico, a gente pode fazer formas figurativas a partir de formas geométricas, mas não faz o menor sentido aqui dentro desse contexto, né? Então a letra A não é. A sucata, eu sempre falo que a sucata é a melhor amiga do professor de arte, porque o material reciclável oferece várias oportunidades pra gente. Mas pelo contexto da pergunta, a sucata não faz o menor sentido aqui, certo? O folclore é uma pergunta polêmica que já me fizeram. Pode trabalhar folclore na aula de arte? Deve trabalhar folclore na aula de arte? Eu vou fazer um vídeo sobre isso algum dia, prometo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso também. Senão, só falo aqui que sim, a gente trabalha folclore, tá? Ponto. A história da arte, história da arte. Já vimos que tem uma coisa mais importante que contextualizada. Ou letra E, a história em quadrinhos. Gente, trabalhar história em quadrinho na aula de arte é super legal. A gente pode trazer várias referências. Por exemplo, tem o Roy Lichtenstein, né, o Andy Warhol, eles vão fazer essas analogias com a história em quadrinho para trabalhar a pop art, então é importante. E aqui, gente, eu quero fazer uma referência para vocês. Existe um Instagram de um professor, o nome dele não sei o nome dele, mas o arroba dele é Professor Martin, que ele faz histórias em quadrinhos contando a vivência dos professores de arte. É super legal, super engraçado. Eu sempre vejo, tem no Instagram, eu vou tentar deixar na descrição desse vídeo aqui o arroba deles, aí vocês vão lá dar uma olhadinha nesse Insta, porque eu acho bem legal e é legal a gente apoiar o trabalho de outro professor de arte. Também tem o meu arroba aqui na descrição do vídeo, do Instagram lá, que vocês podem me seguir. Também tem um podcast que eu falo sobre arte e educação. É um podcast mais conversado, a ideia é que eu traga mais informações além dessas que eu trago aqui no canal, ou complementos. Enfim, então a gente já viu que não é Tangram, não é sucata, não é folclore, não é a história em quadrinho, então só pode ser a história da arte, porque a Ana Amélia Bueno, ela vai fazer uma relação, igual a Ana May Barbosa faz, sobre a importância da gente ensinar a obra de arte de forma contextualizada e não de forma solta, com pontas soltas. Quando você mostra uma obra de arte para criança, você tem que trazer a referência de aonde, de que lugar, de que momento aquilo se insere na sociedade. E eu até tenho aqui, ó, o livro dela, Olhos que Pintam. Esse é um dos livros dela, ela tem vários livros sobre história da arte, sobre o ensino da arte, e esse aqui é um deles.
que vai trazer essa referência ali de qual é a importância de trabalhar a história da arte, por que a gente trabalha a história da arte, qual é a importância. Esse livro aqui, ele é da editora Cortez, ó, Olhos que Pintam, a leitura de imagem e o ensino da arte, e ela vai falar muito sobre essa importância de formar o olhar do leitor. Porque quando a gente fala em leitura, a gente sempre fica pensando nos códigos que a criança tem que administrar lá na língua portuguesa. Mas a leitura de imagem também é um processo cognitivo que a criança vai desenvolver aos poucos por meio da experiência. Por meio de tanto ver imagem de obras, ele vai desenvolver o gosto pela leitura e vai começar a fazer uma leitura mais aprofundada. Então, o livro da Ana Amélia Bueno Booro é um exemplo de metodologias e práticas que a gente pode fazer com as crianças. Então a resposta certa é D, História da Arte. Tá fácil, né, gente? Tô achando fácil por enquanto. Ó, essa aqui também é do IBAD 2020 do Espírito Santo e diz assim, questão 46. Na BNCC de arte, veja, já estamos falando de BNCC. Não estamos mais no PCN, não estamos falando da LDB, estamos falando da BNCC. Na BNCC de arte, cada uma das 4 linguagens do componente curricular, artes visuais, dança, música e teatro, constitui uma unidade temática que reúne objetos do conhecimento e habilidades, articulado às 6 dimensões do conhecimento apresentadas anteriormente. Pausa. Lembram quais são as dimensões do conhecimento de arte que eu falei para vocês? Pega um papel e uma caneta, dá um pause agora e marca quais são as dimensões do conhecimento sem copiar, sem olhar em lugar nenhum. Se você conseguir fazer isso, você já está preparado para o concurso. Se você não sabe, volta lá nos vídeos, olha as dicas que eu dei e lembrem que isso é super importante. Não só para o concurso, mas para a vida de professor. Eu falei que tem uma regrinha para a gente decorar, que é o CC, EE, RF. Lembram disso? Criação crítica, expressão estesia, reflexão e fruição. Essas são as 6 dimensões que a gente tem que articular com as 4 linguagens lá, com as 4 unidades temáticas. Ah, deixa eu aproveitar e falar que um professor falou sobre isso comigo no Insta ou no YouTube, não me lembro. Que ele falou sobre isso, ele falou, você fica falando no vídeo que essa quinta é uma linguagem, só que ela não é uma linguagem, é uma unidade temática. Eu chamo de linguagem porque é assim como a BNCC explica como linguagem, o PCN também já chamava como linguagem. Mas a versão, né, a nomenclatura correta que está lá na BNCC é unidade temática, mas ela não deixa de ser uma forma de linguagem de comunicação, beleza? Ela diz assim, além dessas, uma última unidade temática, que é a tchananã, explora as relações e articulações entre as diferentes linguagens e as suas práticas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias da informação e comunicação. MEC BNCC, Base Nacional Comum Curricular, versão final de 2017, né, que foi implementada em 2020. A alternativa que completa o texto de forma correta é A. Linguagens digitais. B. Arte contemporânea. C. Temas transversais. D. Pluralidade cultural. Ou E. Artes integradas. Gente, essa aqui qualquer pessoa que já assistiu qualquer vídeo meu sabe, né? Facílima, facílima, facílima. Mas vamos lá. Vamos olhar as opções aqui. Linguagem digital ela faz parte. A linguagem digital é exatamente o que está falando lá em cima na pergunta, né? Diferentes linguagens, inclusive as tecnológicas. A B não é, então está falando a mesma coisa, então não é, né? A letra B, ela está falando de um conteúdo, não está falando de uma unidade temática. A arte contemporânea é um conteúdo dentro da arte, não é uma unidade temática. O tema transversal, ele não é um conteúdo e ele não é uma unidade temática. Os temas transversais, eles surgem lá na BNCC no PCN de 1997, né, com a LDB de 96, e hoje em dia, com a BNCC, a gente tem a TCT, que é o Tema Contemporâneo Transversal. Eles são temas que atravessam os conteúdos de todas as disciplinas, de todos os componentes curriculares, não só de arte. Então ela não é uma unidade temática de arte, ela é um tema que atravessa todos os componentes. Então não é a letra C. A letra D, que é a pluralidade cultural, também é um conteúdo que a gente vai trabalhar dentro da arte. Quando a gente trabalha, sei lá, a cultura nordestina, a cultura sulista, quando a gente fala do Bumba Meu Boi, quando a gente fala da dança do pezinho, quando a gente fala do fandango, quando a gente fala de diversas formas, né, dessa pluralidade cultural nacional,
regional e mundial, a gente está trabalhando conteúdos, a gente não está trabalhando unidade temática, a gente está trabalhando conteúdo dentro de uma unidade temática. Então, só pode ser a letra E, artes integradas. Então, a gente vai considerar a linguagem, as artes visuais, a dança, a música e o teatro, e mais uma unidade do conhecimento trazido com a BNCC, que é a arte integrada. Não está errado chamar as 5 de linguagens, e não está errado chamar as 5 de unidades temáticas, mas por uma questão, às vezes, de apego ou uma questão de defesa do nosso componente curricular, algumas pessoas chamam de unidade temática só as linguagens ali, o teatro, a dança, as artes visuais e a música, e a unidade temática arte integrada fica só como uma unidade temática. As duas estão corretas, beleza? Vamos lá. Então, a letra E, artes integradas. Fácil, né, gente? Tá fácil por enquanto. De novo, EBAD 2020 do Espírito Santo, e diz assim, questão 47. O ano de 2020 é marcado pelo centenário do nascimento da Lígia Clark, 1920 a 1988. A produção artística da Lígia, a produção artística da Lígia está fundamentalmente em diálogo com A. Arte postal, B. Produção e web art, C. Tecnologia, D. Fauvismo ou E. Neoconcretismo. Aqui, aquele discurso que eu faço em todas as provas, não tem como você saber, não tem como você chutar, não tem como você adivinhar essa aqui, se você não tiver um mínimo de conhecimento em história da arte. E aqui a gente está falando de história da arte nacional, a gente está falando de uma artista que produziu, brasileira, que fez o seu trabalho, que o trabalho dela é fundamental para a gente pensar na arte moderna e contemporânea brasileira. Ela é de 1920, né? A gente teve o centenário do nascimento dela, né? Há 2 anos atrás. Então é uma artista fundamental para a história da arte do Brasil. Então, o que a gente pode pensar a partir dessas relações? Você tem que conhecer, pelo menos, o trabalho dela. A Lígia Clark, ela faz os bichos. Lembra que eu falo para vocês, os bichos sempre? Que é aquela estrutura de metal ou de ferro com dobradiças que o espectador podia chegar e mexer nela. E essa experiência da relação entre o homem e a obra, né, a pessoa e a obra, é que fazia a arte acontecer. Hoje em dia as obras dela já não podem mais mexer, né, por uma questão, né, de preservação, né, para não estragar. Às vezes até vai para o museu uma releitura ou uma cópia da obra, mas a obra dela mesmo fica meio guardada para não correr o risco de estragar. E aí a gente tem as opções. A arte postal. A arte postal, ela é bastante forte e existem vários autores consagrados. Mas a Lígia Clark, ela não faz parte desse movimento, porque esse movimento, ele tinha uma característica de um outro período histórico e tinha uma relação com outras técnicas de arte que a Lígia não fazia. Um artista que eu gosto muito da arte postal, que dá pra gente usar ele como exemplo, é o Paulo Bruschi. Se você não conhece o trabalho do Paulo Bruschi, eu recomendo você olhar. O Paulo Bruschi, ele fez a sua arte postal e tem uma história que ele usava, durante o período da ditadura militar, não podia circular a obra de arte, né? Então as obras, elas passavam por censura. E aí, para os artistas fazerem trocas de obras de arte, os artistas eles faziam em arte postal, faziam um cartão postal com a obra de arte, e aí esse cartão postal circulava, porque a ditadura, a censura militar, ela não percebia que isso era arte, ela achava que era só um cartão postal e ficava passando, então a arte conseguia circular nesse período, né, nesse período tenebroso da arte. Então, a arte postal foi importante nesse momento, um dos artistas importantes nesse período é o Paulo Bruschi. Se fala muito pouco sobre arte postal, principalmente na minha formação, particularmente eu não tive nada de arte postal, então é legal vocês conhecerem. A produção e web art, a gente pode olhar pelo período, né? De 1920 a 1988, web art, ela até existia alguns princípios de web art, mas a tecnologia no Brasil era muito precária em 88, ainda não tinha essa questão da web art, ainda era muito precária, era muito inicial no Brasil. Então, se ela morreu em 88 e em 88 não tinha muita tecnologia, então a letra B a gente pode descartar também. Assim como a tecnologia, porque tecnologia fica tão solto, né? Tecnologia. A gente parar para pensar, o bicho dela, uma placa de metal com dobradiça, é uma forma de tecnologia. Só que a forma como está solto aqui na pergunta não faz o menor sentido, né? Então eu acho que tem que também ficar ligado nessas coisas, nas pegadinhas que o concurso coloca,
de colocar uma frase, uma palavra muito isolada, muito solta, sem contexto. A letra D diz fauvismo. O fauvismo é aquele movimento que o Matisse se insere. Lembram do vermelho do Matisse? Que é a cor, que é aquela planificação, são aqueles outros elementos que fazem parte de outras formas de pintura. Pensem nos bichos e no vermelho do Matisse. Uma coisa não relaciona com a outra. Então, não faz parte do movimento do fauvismo. Então, a que sobra pra gente que faz parte do trabalho da Lygia Clark, que é o neoconcretismo, a letra E. Então, a resposta correta é a letra E, neoconcretismo. Rafael, como é que eu faço para saber isso? Como é que eu faço para saber tudo isso que você está falando? Sempre digo, assista vídeos dos canais da Vivi Eu Vi, assista os vídeos da Patrícia de Camargo, que são vídeos que falam sobre história da arte. Leia Gombrich, Ernest Gombrich, a história da arte. Leia Júlia Argan, que vai falar sobre a arte moderna. Leia Graça Proença para falar de história da arte. Leia os artistas, os autores que escrevem sobre história da arte, principalmente da arte brasileira. Lygia Clark, Lígia Pape, Hélio Oiticica, Gilberto Gil, Chico Buarque, são artistas que normalmente vão aparecer nos concursos. Então você já fica meio de olho. Eu já li, sei lá, acho que umas 10 perguntas da Lygia Clark aqui no canal, né? Então fique ligadinho porque é uma coisa recorrente. Vamos lá, próxima. Imagens, vocês sabem que eu gosto dessas, né? Já tô olhando aqui, já reconheci, já sei qual é a resposta. Mas vamos lá. Questão 48. Com relação às duas imagens abaixo, é correto afirmar que... Então, nós temos a imagem aqui, outra imagem aqui. A primeira imagem é do Van Gogh. X aqui, né? Ó, tá aqui embaixo. X e essa aqui é a Y. A primeira imagem é do Van Gogh e apresenta intertextualidade explícita com a segunda imagem, a grande onda de Hokusai. Ó, tá escrito ali errado, tá? Isso aqui é copia e cola do próprio concurso. O concurso escreveu errado. Não é Hokusai, é Hokusai. Então, a grande onda de Hokusai, a grande onda Kanagawa, né? Que a gente tem aquela obra de arte. Já vou falar mais sobre ela. Letra B. A intertextualidade é um processo exclusivo na história da arte. Letra C. A primeira imagem é do Pablo Picasso e revela intertextualidade implícita com a segunda imagem, Las Meninas, de Velázquez. Letra D. As duas imagens não possuem qualquer tipo de intertextualidade. Ou letra E. A intertextualidade entre as duas imagens foi realizada com auxílio de avançados programas de computação. Gente, não sei para vocês, mas isso aqui para mim é óbvio, muito fácil, muito simples, mas vamos analisar. Primeiro marca aí nos comentários o que você acha que é, A, B, C, D ou E. A primeira coisa, a gente pode conhecer as obras, né? A primeira forma de responder essa pergunta é olhar para a obra e reconhecer. Ah, mas a gente não reconhece, é difícil, não conheço. Então a gente pode fazer uma análise. Então aqui a gente tem, nessa primeira, né? A gente tem uma obra preto, branco e cinza, meio abstrata, que ela faz uma referência com essa aqui, né? Elas são parecidas. A gente vê uma menininha aqui, ó, e a gente vê uma menininha aqui. Então é a mesma obra reproduzida de formas diferentes. Então as duas se relacionam. Essa aqui, preto, branco e cinza, essa aqui é uma pintura colorida, é uma pintura, né? Dá pra ver que é uma obra de pintura. Então vamos olhar as opções. A primeira é uma imagem do Van Gogh. Gente, já não é Van Gogh, né? Que Van Gogh não é abstrato. Não é cubista, né? Isso aqui é um abstracionismo, não chega a ser abstrato, mas é cubista. E ela fala que tem uma intertextualidade com essa aqui. Sim, ela tem a intertextualidade, mas essa aqui não é do Van Gogh. E ela chama essa segunda de a grande onda do Hokusai. Gente, a grande onda do Hokusai é aquela obra que tem as ondas, né? Que eu tenho tenho camiseta da grande onda Kanagawa. A obra do Hokusai é aquela onda, aquele mar com as ondas revoltas lá com o barquinho. Não tem o menor sentido, né? Nem tá aqui, não faz o menor sentido, então não é. Então a A não é. A letra B diz, a intertextualidade é um processo exclusivo da história da arte. Gente, intertextualidade é da língua portuguesa, então não é exclusivo da arte. Quando você pega, por exemplo, uma história em quadrinho e transforma ela num texto escrito, isso é intertextualidade. Não vou me aprofundar muito para não falar besteira, né? Porque eu não sou da língua portuguesa. Mas a intertextualidade existe na língua portuguesa também, então não é exclusivo da história da arte. Vamos pular a letra C.
A letra D diz que essas imagens não possuem intertextualidade. Claro que possuem, porque isso aqui e isso aqui, elas se relacionam diretamente, é a mesma obra feita de formas diferentes. Então elas têm essa intertextualidade. E a letra E, a intertextualidade entre as duas imagens foi realizada com auxílio de avanço de programa de computação. Gente, pintura, pintura. Pintura, pintura. Não existe programa de computação aqui. O único programa de computação que tem aqui é eu gravando esse vídeo. Não existe. Então a resposta certa só pode ser a letra C. A primeira é do Pablo Picasso. Ó, olha para a obra. Qual é? Você olhou para isso aqui. O que vem na tua cabeça? Se não veio Guernica, você tem um problema sério de falta de referência. Porque isso aqui nada mais é do que uma Guernica, né? Com a mesma característica. Uma coisa geometrizada, uma coisa cubista, as cores, né? O cinza e tal. Então a primeira imagem é do Pablo Picasso e revela a intertextualidade implícita com a segunda imagem, Las Meninas do Velázquez. Essa obra do Velázquez, que tem ele aqui, né? É uma obra dele pintando o quadro que está na frente de um espelho, que tem um espelho atrás, uma porta. É ele com ele mesmo, as meninas do Velázquez. Então é uma obra super complexa que eu gosto bastante, bem bonita e muito gigantesca. Então a resposta correta é a letra C, que a primeira imagem é do Pablo Picasso e revela a intertextualidade implícita com a segunda, que é a Las Meninas do Velázquez. E aí, acertou, errou, achou fácil, difícil? Vai escrevendo aí para mim. A próxima é da Metro Capital de 2018 de São Paulo. E ela diz assim, questão 25. Os períodos moderno e contemporâneo em ensino da arte podem ser expressos por conceitos que indicam duas formas de pensar a arte e a educação. Assinale a alternativa que apresenta respectivamente esses conceitos. A. Livre expressão e leitura de imagem. B. Leitura de imagem e educação estética. C. Proposta triangular e contexto cultural. D. Educação através da arte e livre expressão. Ou letra E. Educação estética e sensibilização. Essa aqui tá daquele jeito, né? Essa aqui tá perigosa, né? Como a gente brinca aqui em casa, tá perigótica. Ela tá, ó, em cima do muro ali. Você tem que ter uma leitura, você tem que ter um cuidado na hora que você vai fazer a leitura dessa questão, porque ela tá facinha de ser errada. Vamos lá. Então, ela diz assim, ó. Os dois períodos, o moderno e o contemporâneo. Eu falei disso agora há pouco na outra questão. São dois períodos que olham a arte de formas diferentes. O período moderno, que vem da ideia do modernismo, uma das características do modernismo era não mostrar obra de arte para criança. Por quê? O movimento lá da Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, o grupo dos 5 da semana de 22, falou que a gente tinha que parar de olhar as obras de arte lá da Europa e começar a criar as nossas próprias, para que a gente não se influenciasse. Então o ensino de arte na época do modernismo, ele não deixava as crianças olharem para obras, para não deixar as crianças serem influenciados pelas obras. Então quando a gente ia trabalhar um ensino de arte, as obras elas não apareciam, não tinha leitura de imagem, não tinha um ensino pela história da arte. Era uma coisa mais solta. Já quando a gente vem para o ensino contemporâneo, que é o que a gente vive hoje em dia, a gente vai ter o quê? Ana May Barbosa, Ana Amélia Bueno, a gente vai ter a proposta triangular, a gente vai ter a BNCC, vai ter história da arte, vai ter contextualização. Então são dois movimentos bem diferentes e bem específicos. Então vamos olhar lá. A livre expressão e a leitura de imagens, vamos deixar essa por último. Letra B, leitura de imagem e educação estética. No período moderno, não podia ter leitura de imagem, a gente não via a obra, então não tem leitura de imagem, então já não é. Então a leitura de imagem e educação estética? Não é. Proposta triangular e contexto cultural. A proposta triangular se refere ao contemporâneo, não ao moderno, porque é a ordem que está lá na pergunta, né? Primeiro o moderno, depois o contemporâneo. Então não. A letra D diz educação através da arte e depois livre expressão. Também não dá, porque no contemporâneo a gente não fala de livre expressão. Lembrem que eu sempre falo, livre expressão é um termo mal traduzido do Dewey lá dos anos 70, cuidado. E letra E, a educação estética e a sensibilização.
A gente não falava em educação estética no modernismo e a gente não fala em sensibilização de uma forma muito forte da arte no contemporâneo. A gente tem educação estética, a gente tem sensibilização? Tem, tanto no moderno quanto no contemporâneo. Mas a forma como a pergunta está estruturada não diz respeito a isso. Diz respeito ao que a gente tinha no moderno e o que a gente tem no contemporâneo. Lembre-se disso. Lembrando que moderno é o período, né, que vem lá de 20 para até 80, 90, e o contemporâneo de 90 para frente, se a gente pensar nas questões documentais do ensino da arte. Então, a única opção que nos resta, que é a opção correta, é a letra A, que é a livre expressão, que é aquela livre expressão a partir do modernismo, que não podia olhar obra de arte, que a criança tinha que se expressar, que tinha que produzir. E a leitura de imagem, que é um dos eixos da abordagem triangular da Ana May Barbosa, que é da Ana Amélia Bueno, que é da abordagem das 6 dimensões do conhecimento da BNCC. Então aqui a resposta só pode ser a letra A, leitura de imagens para o contemporâneo e a livre expressão para o moderno. E aí? Essa aqui eu acho que uma galera vai errar, hein? Depois vocês me contem aí nos comentários se você acertou ou se você errou. Vamos para a próxima. Também é do Metrô Capital, não sei, 2018, São Paulo. Vamos para a pergunta. Questão 26. De acordo com PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, me perguntaram onde que acha isso aqui. Gente, só colocar PCN de Arte, volume 6, no Google, você baixa ele em PDF, tá? De acordo com o PCN, no transporte do ensino fundamental, espera-se que os alunos progressivamente adquiram competências de sensibilidade e de cognição nas 4 linguagens das áreas de arte: as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Frente à sua produção artística e em contato com os bens artísticos de diferentes povos e culturas. Nesse sentido, espera-se que os alunos sejam capazes de, vamos lá, 1. Identificar e relacionar e compreender a arte conforme os padrões estáticos de um determinado grupo social, cultural. 2. Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. 3. Construir uma produção artística que tenha relação direta com os artistas consagrados. 4. Observar as relações entre arte e realidade, refletindo, exercitando a discussão, sensibilidade, apreciando a arte de um modo sensível e argumentando. Ou a 5. Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de pesquisa pessoal. Vamos lá. Quais são as alternativas corretas? Apenas os itens 2, 3 e 5 estão corretos? Apenas os itens 1, 2 e 5? Apenas o 2, 4 e 5? Apenas o 3, 4 e 5? Ou apenas 1, 2 e 3? Gente, lendo aqui eu já sei qual que está errado e qual que está certa. São coisas que eu já falei aqui nos outros vídeos, mas vou deixar vocês pensarem. Sabe o que vocês podiam me contar aqui nos comentários, enquanto a gente não dá a resposta? De que forma que você vê meus vídeos? Você vai pausando e respondendo, ou eu vou falando e você vai escrevendo por cima? Como que você faz? Me conta aí nos comentários, que eu acho legal saber. E ó, gente, tem muita gente vendo meus vídeos e pouco like, hein, gente? Vamos colaborar aí, dá o like. Não, porque eu não vou ganhar nada com isso, tá? Não ganho dinheiro com isso, não. Mas para chegar para mais pessoas. Lembre que eu sempre falo, né? A ideia é que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos. Então vamos lá. Vamos uma por uma e vamos desconstruir ou reconstruir elas, né? A 1 diz assim: identificar e relacionar e compreender a arte conforme os padrões estáticos de um determinado grupo cultural. Meu pai do céu. Gente, já falei isso 1000 vezes. Essas palavrinhas, eles colocam uma palavra que destrói a frase. Padrão estático. Cuidado para não ler rápido e ler estético, né? Porque daí estaria até dentro de um contexto ali. Mas um padrão estático, gente, a cultura não é estática, a cultura muda o tempo todo. Olha as roupas, olha a arte, olha a cultura, olha a música. As coisas vão e voltam, nada é estático, a cultura não é estática. Então a 1 já não é. A gente não vai aprender os padrões de arte estáticos da cultura. A gente vai falar sobre essas mudanças, essas diferenças. Então a 1 já não é. Se a 1 não é, a gente já sabe que não é a letra B e não é a letra E. Então, ou é a letra A, ou é a letra C ou D. 2. Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. É isso.
a gente tem que trabalhar as 4 linguagens, artes visuais, dança, música e teatro. E a gente tem aquela 5ª unidade do conhecimento lá, a unidade temática, que é a arte integrada. A gente precisa fazer com que a criança tenha acesso às 4. E eu já falei isso em outro vídeo, que eu acho bem polêmico, que é, o professor é formado em uma linguagem e tem que trabalhar as outras. É complexo, mas a gente não pode privar o aluno de ter acesso a essas linguagens, né? Então a 2 tá certo. Então, se a 2 tá certo, pode ser só a letra A e a letra C, se eu não me engano. Acho que é, mas vamos lá, vamos continuar. A 3 diz assim, construir uma produção artística que tenha relação direta com os artistas consagrados. Essa aqui tá cheirando a estranha, né? A gente não constrói uma produção artística só pensando em artista consagrado. Aqui entra aquela confusão que eu falei agora há pouco da releitura. Você mostra uma obra de arte e fala assim, esse é o Van Gogh, fez o girassol, agora faça o seu. Pra quê? Né? Então não faz sentido. Então a gente não faz essa relação só com o artista consagrado. A gente pode fazer com o artista consagrado, a gente pode fazer com o artista local, o artista naif, a gente pode fazer com arte popular, a gente pode falar sobre artesanato. Não tem essa relação direta com o artista consagrado. Pode ser imagens, leituras e coisas de formas diferentes. Então a 3 está errada. É a 3, né? Deixa eu ver. É a 3. Então, não pode ser a A, não pode ser B, não pode ser a D, não pode ser a E, então só pode ser a letra C. É o 2, o 4 e o 5, mas vamos ler o 4 e o 5. Observar as relações entre arte e realidade, refletindo, exercitando a discussão, sensibilidade, apreciando a arte de um modo sensível e argumentado. Ótimo, perfeito, é isso mesmo. E a 5, compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo uma atitude de pesquisa pessoal. É isso. Então, perfeito. Então, a letra correta aqui é a letra C, os itens 2, 4 e 5. Muito bem. Vamos para a próxima? Acho que é a última, hein? Falei que esse ia ser mais rápido, mas eu vi que não foi mais rápido. Falei bastante aqui, hein? Também no Metro Capital, 2018, São Paulo, questão 27. No que se refere à prática docente, os PCNs, de novo, PCN, Parâmetro Curricular Nacional, não está falando de BNCC, não está falando de LDB, não está falando de BNCC, está falando de LDB e PCN, presta atenção. Observam que a prática é o resultado da combinação de vários papéis que o professor desempenha ao preparar as aulas, ao desenvolvê-lo e ao refletir sobre cada uma delas. Essas ações incluem, então, o que o professor precisa observar durante a aula, o que o professor precisa. Essa que é importante pensar, não só para o concurso, mas enquanto professor na sala de aula. Pesquisar fontes de informação, materiais e técnicas. 2. Ser um criador na preparação e organização da aula e do espaço. 3. Apreciar a arte trabalhando exclusivamente com obras de artistas consagrados. 4. Atuar como um profissional trabalhando sem a equipe da escola. 5. Ser um estudioso de arte desenvolvendo seu conhecimento artístico. E aí, qual é a alternativa correta? Apenas 1, 2 e 3 estão corretos. Apenas 2, 4 e 5 corretos. 3, 4 e 5 corretos. 1, 2 e 5 corretos. 1, 3 e 5 corretos. E aí, o que você marca? Para mim, essa também tá bem fácil. Eu acho que tá bem explícito o que é. Eu acho que é fácil a gente bater o olho nessa questão e saber qual que é a resposta que não faz sentido ali. Inclusive, uma das opções é igual à questão anterior que eu já falei, né? Então, vamos lá. O professor tem que pesquisar a fonte de informação, material e técnica? Óbvio. É isso que a gente faz o tempo todo, né? A gente olha para a obra do artista, a gente pensa na técnica que ele usou. Ah, eu vou trabalhar tinta a óleo. Não tenho dinheiro para comprar tinta a óleo. Que material eu posso substituir? Como que eu posso trabalhar escultura com os meus alunos? Então, você está o tempo todo pesquisando formas, materiais, técnicas, possibilidades. Então a 1 está correta. Então só pode ser a D ou a E. Então a B e a C a gente já sabe que não é. Vamos para 2. Ser um criador na preparação e na organização da aula e do seu espaço. Gente, o professor é um organizador, né? Mas vamos deixar essa aí suspensa, para ver se ela faz sentido com as outras. 3. Apreciar a arte trabalhando exclusivamente obra de artista consagrado. Já falei isso 1 milhão de vezes também. Não faz sentido que a gente trabalhe só artista consagrado. Se a gente ficar lá olhando para a Europa, só para os artistas importantes, né, para os consagrados, a gente não vai desenvolver nada. A gente não vai desenvolver nosso aluno para olhar da sua cultura local. Então tem o artista naif, tem o artesão, tem a arte popular, tem a arte da sua região, tem a cultura popular brasileira. Então não, a gente não vai falar só de artista consagrado. Então, se a gente estava falando que tem que ter a 1, mas não pode ter a 3, só tem uma opção ali que cabe. Então a 1 a gente viu que está ok, a 2 está ok,
A3, não, tá errada. A4, atuar como um profissional trabalhando sem equipe da escola. Poxa, gente, essa que veio de lambuja, né? Ninguém trabalha sozinho, a educação não se faz sozinha, a educação se faz com seus pares. E a 5, ser um estudioso de arte desenvolvendo o seu conhecimento artístico. É óbvio que você tem que ser um conhecedor e um estudioso. O professor é um pesquisador, o professor é um intelectual. Então você tem que o tempo todo manter os seus estudos. Tem gente que já é concursado, tem gente que já está em sala de aula e assiste os meus vídeos para saber um pouco mais. Então não tem como a gente falar dessa dissociação entre conhecimento, estudo e essa parte do estudo da arte, a continuidade dos estudos. Então a resposta só pode ser a letra D. 1, 2 e 5 estão corretos. E aí, achou fácil, achou difícil? O que você está achando das perguntas, da forma como eu estou lendo, está gostando? As perguntas, você tem achado que elas estão indo mais para um caminho, para outro caminho? Vão comentando aqui, eu gosto de ler os comentários. Se você já comentou, você sabe que eu respondo, e sou eu mesmo, pessoalmente, um por um. Às vezes eu tiro um dia inteiro só para responder comentários. Eu adoro ler o que vocês escrevem, até quando vocês discordam de mim, tá tudo certo. Quero pedir desculpa de novo, meu sumiço é por causa da quantidade de trabalho que tem acontecido. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar retomar os vídeos aqui. Se vocês tiverem sugestão de tema, de perguntas, se você tem uma sugestão de um tema que você quer que eu aborde aqui, fique bem à vontade para me mandar. Então, por hoje, é isso. Se inscreve no canal, me segue na rede social. Até breve. Tchau!